Amados, um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre a pior possessão e eu vi que muitas pessoas ficaram com dúvidas, porque para muitas delas a possessão demoníaca só acontece quando um espírito imundo, como um demônio, possui uma pessoa. Mas não é somente dessa maneira que o diabo pode controlar alguém. Não é apenas entrando na pessoa. Não é somente dessa forma que um demônio pode dominar um ser. Ele pode dominar, atuar através da vida de uma pessoa sem estar inserido dentro dela. Existem dominações demoníacas, possessões, em que o demônio não está dentro da pessoa. Por isso que é tão difícil identificar pessoas que estão sendo dominadas, possuídas por demônios que não estão de fato dentro delas. Mas a palavra de Deus nos ensina de que maneira identificar e também como isso é possível. Existe um texto da palavra do Senhor que diz que o diabo está ao nosso derredor, buscando brechas para nos tragar. Então, da mesma maneira que ele está buscando brechas, ele pode estar ao derredor de pessoas, lançando setas, palavras e fazendo com que essas pessoas andem, atuem e vivam conforme as suas palavras. E quando eu digo pessoas, é preciso abrir um aspas aqui, porque são pessoas que não têm um relacionamento firmado com Deus, que não estão andando em santidade, que não têm maturidade espiritual, de entender que muitas das vezes as vozes que elas estão ouvindo não vêm do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão sendo guiadas por vozes que não é do Senhor. Tem muita gente aí sendo dominadas por espíritos de adivinhação e acha que é Deus falando com elas. Tem muitos profetas que estão sendo usados aí por Satanás, lançando falsas profecias, achando que é Deus. E a palavra diz do perigo que muitos profetas poderiam estar vivendo, sendo guiados por espíritos de engano. Que muitas pessoas iriam seguir a doutrinas de demônios. Paulo diz que muitos seguirão a doutrinas de demônios. Iriam atuar através dessas doutrinas, fazendo coisas que os demônios desejam para a vida delas, ou até mesmo através delas, na vida de outras pessoas. Ele não diz que estariam possuídas por espíritos imundos. Seguiriam a doutrinas, ou seja, falas, palavras, ensinamentos de demônios. E um exemplo que nós podemos tomar na palavra do Senhor sobre dominação demoníaca sem que haja possessão é a vida de Judas. João diz que desde que Jesus chamou Judas como um dos seus discípulos, a palavra diz que Judas já era inclinado ao pecado. João diz que Judas desde o início furtava dinheiro da bolsa aonde era feito as coletas das ofertas. Então, desde o início, Judas já dava indícios de que ele não vivia segundo o Espírito, mas segundo a carne, sendo guiada pelo pecado. E quem estava influenciando Judas? Satanás. Tanto que não surgiu da noite para o dia a vontade de entregar Jesus, de vender Jesus. Tanto que quando está no momento da ceia, que Jesus pega aquele bocado de pão, coloca na boca de Judas, ele fala, vai e faça aquilo que você já está preparado para fazer. Então já havia um desejo. Judas já estava sendo guiado por um desejo demoníaco já fazia tempo. E aí que entra a parte mais forte, que só depois que Jesus fala isso com Judas, a palavra diz que o diabo o possui. Então Satanás desde o início estava só rondando Judas, lançando palavras para Judas, convencendo Judas a roubar, a mentir, a fraudar, a planejar a morte de Jesus. Isso é apenas um exemplo. Hoje em dia, quantas pessoas que eu vejo aí na internet, de pessoas que se dizem pastores, que eu vejo claramente como são dominadas por espíritos malignos, não estão possessas, estão sendo guiadas por espíritos malignos, como Paulo mesmo diz, guiadas por doutrinas de demônios. E essas pessoas estão levando multidões a seguirem elas, e as pessoas não estão observando isso, por conta da imaturidade. Porque são pessoas que não leem, não estudam a palavra. São bodes que aceitam tudo o que esses líderes dão para elas se alimentarem. Comem qualquer capim, qualquer alimento. E são enganadas. Mas se vivessem segundo a palavra, se meditassem na palavra, se estudassem a palavra, não seriam enganadas. Porque a palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E aí, um tempo atrás, eu estava até mesmo vendo um pastor aí que se denomina, profeta, que é claramente um espírito de engano dominando e guiando aquele homem, e ele mesmo rebatendo a crítica ou um comentário que outro pastor fez sobre a vida dele, dizendo que ele era um falso profeta, ele disse, olha, eu quero ver então ele vir aqui, botar a mão na minha cabeça e repreender esse demônio, que ele diz que me guia. E ali claramente eu vi Satanás usando da boca daquele homem, atuando através da vida dele para intimidar, para tentar envergonhar aquele homem, para tentar desmentir a fala que o pastor falou sobre ele. Mas fica claro, gente,
Como Satanás ele é astuto, porque ele sabe que impondo a mão ali a pessoa não iria cair endemoniada, não iria ficar possesso, porque de fato esse falso profeta não estava possuído, ele estava sendo guiado por um demônio. E aí muitas pessoas me perguntaram, então como eu identifico que alguém está sendo guiada, sendo levada a uma doutrina de demônio? É fácil, é claro, a palavra de Deus ela é clara, não existe enigmas. É só você olhar os atos e atitudes que tal pessoa está fazendo. Se não bate com a palavra do Senhor, se as ações que ela faz não são de acordo com a palavra, certamente, no mínimo, ela está sendo guiada por um demônio. No mínimo, ele está dominando aquela alma. Porque já aconteceu de pessoas virem até mim e dizer, já orei, já coloquei a mão e não acontece nada. Claro, a pessoa não está possessa. O demônio só está a induzindo a fazer aquilo. Eu quero me usar como um testemunho. Quando eu conheci a Jesus, quando eu conheci a Cristo, para quem não conhece o meu testemunho, o próprio Jesus se revelou a mim. Eu não conhecia Cristo através de ninguém, nenhum pastor, evangelista, missionário veio até mim me apresentar a Cristo. Eu conheci a Jesus no ápice da minha depressão, na minha terceira tentativa de suicídio. E quando eu estava passando por essa fase, eu não sentia o diabo dentro de mim. Tudo o que eu fazia não dava indício de que eu estava possesso. Porém, tudo que eu estava fazendo nessa fase era um indício de que estava acontecendo algo de errado comigo. De que, no mínimo, eu estava sendo guiado por demônios. Porque nenhuma pessoa sã, nenhuma pessoa que tem uma vida espiritual fortificada comete coisas como eu estava cometendo. Tentativa de suicídio. E nas 3 tentativas de suicídio que eu planejei e que, graças a Deus, não aconteceu, eu via claramente a voz de Satanás me induzindo a fazer aquilo. E isso aconteceu dezenas de vezes. Chegou um ponto de que não era apenas as vozes que eu ouvia, mas eu via Satanás e dizendo, olha, faça isso, faça dessa forma, porque através disso eu vou trazer seu pai de volta para casa, eu vou curar tua mãe, a miséria da tua família vai desaparecer, eu vou fazer novamente a tua família rica. Então, o diabo não me possuiu. Hoje eu tenho um total discernimento que eu não estava possesso. Eu estava apenas sendo guiado por um demônio. Eu estava sendo guiado por uma doutrina demoníaca para fazer com que eu tirasse a minha vida. Além de muitas outras coisas que eu estava fazendo que eram resultado de uma doutrina que Satanás estava implantando na minha mente, através das suas falácias. Ele falava para mim, falava ao meu ouvido para eu fazer aquilo. Então eu sou prova viva de que existem pessoas que não estão possessas, que Satanás de fato não estão dentro delas, mas estão sendo guiadas porque ele está induzindo através de falácias, através de setas, a essas pessoas cometerem pecados, suicídios, assassinatos, todo tipo de imoralidade. Tem gente aí fazendo coisas abomináveis porque está ouvindo vozes, está seguindo a doutrina de demônios. Então cabe a nós, cabe à Igreja de Cristo, a nós que temos discernimento espiritual, de observar para ver se aqueles que estão à nossa volta não está cometendo coisas nesse sentido, para nós podermos identificar e orar por essas pessoas, levar elas ao entendimento da palavra do Senhor, para que elas possam viver segundo a palavra, para que não sejam mais dominadas por esses espíritos demoníacos e finalmente serem libertas, terem as suas vidas livres para viverem na totalidade a vontade do Senhor para cada uma delas. Então não se engane em pensar que toda possessão é quando um demônio entra dentro de uma pessoa. Tem muita gente aí sendo dominada, possuída por demônios que estão à sua volta, que diariamente estão falando em seus ouvidos. E ao meu ponto de vista, essa é a pior possessão demoníaca que existe. Porque você não vê a pessoa caindo lá, endemoniada no chão, se retorcendo com gás, com as mãos para trás, não. A pessoa ela age normalmente, vive uma vida normal. E eu já conheci pessoas que estavam assim, que mesmo em curso de libertação ela não caía endemoniada. Lógico, eu não tinha maturidade espiritual para identificar. Eu ficava pensando, como é possível isso? Eu conheço a pessoa, ela fuma, ela bebe, tem uma vida toda torta, comete um monte de pecado. E como é que o pastor vem, coloca a mão na cabeça para orar por ela, ela não cai endemoniada? Porque certamente aquela pessoa não estava possessa. Estava apenas sendo guiada por uma doutrina demoníaca, satânica, fazendo com que ela cometesse todo tipo de pecado, todo tipo de imundície, mas sem a possuir. Mas até mesmo nesses casos, Cristo liberta. A verdade de Cristo, a palavra de Cristo liberta. Por isso que é conhecendo a verdade é que nós verdadeiramente seremos livres. Porque só a verdade pode libertar. E quando fala que é só ela liberta, é todo tipo de libertação. Até mesmo de pessoas que estão nesse estado, sendo dominadas, feitas de marionete. Porque é de fato o que acontece com pessoas que estão sendo guiadas
por doutrinas, por demônios, sem serem possessas. São verdadeiras marionetes de Satanás. São como fantoches que fazem, agem, atuam conforme a vontade de Satanás nas suas vidas. Então, no menor sinal que você observar de que você está sendo tentado, que você está sendo induzido a cometer um pecado, que você entenda, isso é tentação demoníaca, isso é Satanás tentando dominar a tua vida, tentando fazer você de escravo para ele, para você realizar as vontades dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, ore ao Senhor, medite na palavra do Senhor, para que você não seja tentado e dominado por essas doutrinas. Então, medite na palavra, para que todas as vezes que qualquer demônio tentar dominar você, possuir você, até mesmo dessa maneira, você tem a palavra como respaldo, o evangelho como respaldo, assim como Jesus mesmo fez com Satanás no deserto. Satanás tentou Jesus por muitos dias. E se Jesus não tivesse resistido, tivesse se rendido às propostas de Satanás, ele teria caído e sido dominado por Satanás. Por isso que nós, tendo Jesus como exemplo, precisamos ser como ele, estudar a palavra, meditar na palavra, para que todas as vezes que qualquer demônio tentar lançar setas e as suas doutrinas sobre as nossas vidas, tenhamos a palavra como respaldo para rebater qualquer tentação, qualquer seta, qualquer ideologia que seja contra a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra, porque só assim estaremos protegidos de qualquer dominação, possessão, de qualquer opressão maligna contra as nossas vidas, porque Satanás sempre vai buscar mecanismos diferentes para dominar o povo de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos a qualquer sinal, atentos para entender as maneiras que Satanás tem atuado e atua, para que dessa forma nós não sejamos enganados e que através de nós o Senhor possa libertar outras pessoas. Então busque discernimento na palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, se alimente da palavra todos os dias, porque Satanás ele é astuto. Ele busca meios de fazer com que eu e você nos rendamos a ele, nos entreguemos a ele, vivamos segundo as suas doutrinas. Mas Cristo nos chamou para sermos livres através do seu Espírito, através da sua graça. E só para aqueles que vivem a verdade de Cristo, a verdade da sua palavra, estão seguros, guardados e protegidos. Só assim nós estaremos de fato protegidos através da palavra do Senhor, do seu Espírito e da sua graça em nossas vidas. Amém? Então é isso. Acho que respondendo essa dúvida, é sim possível ser dominado por um demônio sem que de fato ele esteja dentro de nós. Porém, para aqueles que conhecem a verdade, vivem segundo a verdade, o diabo não pode tocar. Não pode sequer tentar dominar através de suas setas, doutrinas e ideologias. Porque quem pelo Filho for liberto, verdadeiramente é livre. É isso que João diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Cristo nos liberta pelo seu Espírito, pela sua graça e pela sua palavra. Amém? Então conheça a palavra, medite na palavra e você verdadeiramente vai ser livre em nome de Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.